Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eliezer. Vamos conversar um pouco aí sobre a disciplina, né? Metodologia de pesquisa. Em especial, a metodologia de pesquisa aplicada às ciências contábeis e também à administração, ok? Essa disciplina é a disciplina aí do nosso segundo semestre de 2025 e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns assuntos que são importantes aí dentro dessa matéria. Primeiro, rapidamente apresentar aqui o meu currículo, né? Sou professor Eliezer, formado na UFES, em Ciências Contábeis. Também tenho um curso de administração pelo Multivix. Estou aí estudando o curso de Direito, duas especializações, fiz meu mestrado também na UFES, tá? Então essa é a minha apresentação pessoal. Vamos lá para o nosso conteúdo, então? Vamos. Bom, contextualizando, por que que é importante, né, estudar metodologia de pesquisa? Essa é uma primeira pergunta aí que a gente deve se fazer, tá? Porque é útil e necessário que um estudante aprenda sobre pesquisa. Primeiro, porque você vai desenvolver pesquisa durante toda a sua vida, né? E vai ter que emitir aí relatórios acadêmicos ou relatórios para prestação de contas no seu ambiente profissional, ou vai ter que fazer um diagnóstico de um determinado serviço. Então, a estruturação acadêmica de um trabalho acadêmico é fundamental para você, para todas as suas áreas, tá? Área profissional, área pessoal e também para a área acadêmica. Então é por isso que a gente estuda, por isso que a pesquisa é importante, ok? Tem uma figura aí. Como a pesquisa pode ser definida, né? Pesquisa, na verdade, nada mais é do que um conjunto de procedimentos sistemáticos, críticos e empíricos aplicados no estudo de um fenômeno. Então, toda vez que você se debruçar sobre um fenômeno, sobre um fato, ler sobre aquele fato, estudar, tentar se aprofundar, o que você está fazendo de fato é uma pesquisa, né? E geralmente, nas pesquisas acadêmicas, nós buscamos responder um problema. Por isso que é muito comum iniciarmos as nossas pesquisas acadêmicas pensando qual o tema dessa pesquisa e qual o problema que eu quero investigar, né? Vai aqui dando uma movimentada aí na tela. Quais os enfoques foram adotados na pesquisa? Bom, ao longo da história da ciência, surgiu diversas correntes de pensamento, tá? Acerca de como desenvolver pesquisa. O empirismo, o materialismo dialético, o positivismo, a fenomenologia, o estruturalismo e diversos marcos interpretativos, como a etnografia, o construtivismo, que deram origem a diversos caminhos, né, para a questão, para estudar qualquer assunto ou para desenvolver o conhecimento. Então, devido às diferentes premissas que dão suporte a elas, a partir do século passado, essas correntes se polarizaram em duas abordagens principais: o enfoque quantitativo e o enfoque qualitativo, tá? Em relação a essa questão dos enfoques, né? Ambos precisam de quê? De processos cuidadosos, metódicos e empíricos para poder se desenvolverem. Podemos também dizer, conforme alguns autores, que esses processos, tanto quantitativo como qualitativo, possuem fases ou etapas que são muito similares, tá? Por exemplo, a realização de uma observação de um fenômeno, né? Criar suposições ou ideias em relação àquele fenômeno, demonstrar o quanto a suposição e ideias têm fundamento, revisar essas suposições ou ideias, se baseando nas provas e análises, e propor novas observações e avaliações. Então, observa que, independente do enfoque, esses cinco passos aí são necessários, né? Aqui nós temos um cenário de um acidente. E esse acidente, se a gente olhar pelo ponto de vista desse motociclista, ele pode ter visto informações e características do acidente totalmente diferentes desse motorista que está aqui, ó, que é uma testemunha também ocular desse fato, ou até mesmo desse pedestre. Então a ideia é que a pesquisa ela é uma forma de você enxergar o problema. Agora, é a única forma? Não. Nós podemos ter vários pontos de vista sobre um mesmo assunto, um mesmo problema, né? Assim como nesse acidente. Então, a ideia é que cada pesquisador coloque ali uma técnica, uma metodologia e alcance resultados
referente àquele olhar que ele está executando, né? Bom, em relação aos métodos, ao enfoque quantitativo, olha aí na tela o que que a gente tem. Nós temos uma primeira fase, que é a fase da ideia. Depois nós temos a fase da formulação do problema, a fase da revisão de literatura e desenvolvimento do marco teórico. Depois a visualização do alcance do estudo, elaboração de hipóteses, desenvolvimento do desenho da pesquisa, a definição dessa amostra que nós iremos pesquisar, a coleta dos dados, a análise e a elaboração do relatório final, né? Então aqui nós temos 10 etapas dentro desse enfoque quantitativo. E no qualitativo, nós temos 9 etapas. Temos a ideia, a formulação do problema, a inserção, imersão inicial nesse campo do problema, a concepção do desenho do estudo, a definição da amostra inicial ou do estudo de caso que será feito, a coleta de dados, a análise, a interpretação desses dados e, por último, o relatório, né? Ok, então, uma vez falado esses dois enfoques, e nós definimos qual dos dois que nós vamos usar na nossa pesquisa, nós podemos também pensar agora acerca do tema. E o tema é um dilema. Por que que o tema é um dilema? Porque o tema é o primeiro passo para o aluno se sentir envolvido em um processo de investigação, de pesquisa, né? E aí nós podemos dizer o seguinte: entende-se como, por delimitação do tema, o ato de colocar limites a uma investigação científica. De acordo com Lacatz-Marion, 2003, os limites de uma pesquisa podem ser determinados por meio de três tópicos: o assunto, a extensão, a série de fatores. Então, eu posso delimitar o meu tema pelo assunto, a extensão e também pela série de fatos, né, envolvidos nessa investigação que eu quero fazer, tá? Sugestões de temas aí, então, para nossa área da administração. Ó, nós temos aí na gestão empresarial, a gestão estratégica, nós temos o impacto da transformação digital na competitividade das empresas, planejamento estratégico e a sua influência no crescimento organizacional, análise do impacto da cultura organizacional na produtividade dos colaboradores, modelos de gestão ágeis e sua aplicação em empresas tradicionais, o papel da inovação na sustentabilidade dos negócios do mercado, né? Então, temas da administração da contabilidade são muito próximos, né? Tendo em vista a estrutura do curso. Por exemplo, na questão da gestão de pessoas, nós temos aí também algumas sugestões. O impacto do home office na produtividade, liderança feminina e seus desafios no ambiente corporativo, a relação entre motivação e desempenho no trabalho, gestão de conflitos organizacionais, desafios e estratégia, o impacto do clima organizacional na retenção de talentos, né? Então, nessa segunda eixo, que seria gestão por pessoas e organizacional, nós temos mais essas sugestões. No eixo de marketing e gestão comercial, está aí na tela. Estratégia de marketing digital para fidelizar clientes, a influência das redes sociais no comportamento do consumidor, neuromarketing, como as emoções afetam as decisões de compra, o impacto das experiências do cliente na construção de marcas, o papel do branding na diferenciação de empresas no mercado competitivo, né? O quarto tópico aí, empreendedorismo e inovação, as barreiras e desafios das startups no Brasil, o papel das incubadoras e aceleradoras não tem sucesso em novas empresas, ah, modelos de negócios inovadores e suas perspectivas no mercado, economia criativa, oportunidades e desafios de pequenos empreendedores, o impacto fintechs no setor bancário tradicional, tá? Finanças corporativas, tá bem próximo aí de contabilidade também, gestão financeira para empresas, para pequenas e médias empresas, planejamento tributário e sua importância na sustentabilidade, impacto das taxas de juros no endividamento das empresas, a importância da gestão de custo para a competitividade das empresas, indicadores financeiros como ferramenta de tomada de decisão, e aí, por último, o último eixo, sustentabilidade e responsabilidade social. Nós temos o papel da responsabilidade social em relação à imagem da empresa, práticas sustentáveis e a sua relação com a competitividade, ah, desafios e oportunidades, né, da ESG, ambiental, social e governança, gestão de resíduos e a importância da logística reversa,
impacto da economia circular nos modelos de negócios tradicionais. Então, diante das várias possibilidades aí de temas, o aluno precisa encontrar aquele que melhor o atende, que o melhor o envolve, o motiva, o incentivo, o excita, né? Então, na verdade, para você escolher um tema, você tem que analisar a disciplina que você mais gostou na matéria, no curso, um tema que você já tem uma experiência, uma vivência profissional, tá? Daí por diante. Então, a definição do tema, cada aluno deverá, né, definir um tema para o desenvolvimento do seu projeto, para essa matéria que nós estamos falando, que é a metodologia aplicada. Quanto antes esse tema for definido, mais chance de sucesso no semestre. Exercícios suscitarão ideias para a escolha de um tema e deverão ser levados em conta a necessidade de sua realidade ou região. Então, quando for escolher um tema, escolha algo que seja possível de ser pesquisado, que esteja ao alcance, que impacte, que venha impactar o ambiente, a empresa, o local, a região, o município onde você, o bairro aonde você mora, beleza? Então, como atividade avaliativa ou de desenvolvimento para esse primeiro tópico, eu pedi a vocês o seguinte: indique qual o tema de artigo selecionado para estudo, apresente três justificativas para esse tema, descreva como este tema está relacionado à sua vida profissional acadêmica. Então, se você procurar um artigo interessante sobre uma área que você gostou, você escrever três justificativos do porquê é importante pesquisar esse tema, né? E correlacionar ele com a sua área de trabalho, de estudo, você pode ter certeza que você está escolhendo um ótimo tema, tá? É possível utilizar as ferramentas tecnológicas para nos auxiliar? Sim, você pode pedir lá para o chat GPT, para as inteligências artificiais, te auxiliarem a falar os temas da atualidade, um determinado eixo, né? Pego lá sustentabilidade, o que está sendo pesquisado acerca desse tema, me dá aí cinco assuntos interessantes para que eu possa estar lendo, tá? Então isso aí é importante, é interessante de ser feito. E aí, ó, por exemplo, você pode pedir também para ajudar a desenvolver o problema de pesquisa, o objetivo geral e também os três objetivos específicos. E aí você depois melhora esse tema, traz ele para dentro da sua realidade, né? Aqui eu estou te mostrando algumas sugestões de como utilizar as ferramentas de forma adequada, de forma correta. Você também pode pegar a sua problematização, seu problema, objetivo geral específico, e pedir para que a inteligência artificial melhore a concordância verbal, correção ortográfica, né? A acentuação. Então, assim, esse auxílio é muito possível, tá? Aqui eu coloquei três exemplos de problemas de pesquisa que eu pedi para que fossem desenvolvidos, dos quais eu poderia escolher um dos três e melhorar ele, né? E utilizar ele aí no meu projeto de pesquisa, tá? Espero que esse assunto que eu gravei aqui possa ajudar você no desenvolvimento inicial ou nessa reflexão inicial acerca da nossa disciplina. Um forte abraço, professor Eliezer. Deixa aqui uma saudação para vocês.